Oi pessoal, aqui quem fala é a deputada estadual Ana Caroline Campanholo. Bem-vindos à minha casa, vocês estão vendo que nós estamos trabalhando remotamente e peço desculpa pelo meu sumiço das redes sociais. Vocês viram que eu publiquei bastante notícias, manchetes, vídeos relacionados ao coronavírus, mas não tenho aparecido, não em decorrência do coronavírus, mas porque estou na 9ª semana de gravidez e as 2 últimas semanas, inclusive essa que nós começamos agora, foram bem ruins para mim, vomitando bastante, muito enjoada. Fui até o hospital algumas vezes, ontem foi um dos piores dias, então por isso que não tenho aparecido assim pessoalmente. Mas hoje melhorei um pouquinho e vim aqui para falar com vocês sobre algumas informações sobre Santa Catarina. Primeiro, nós acabamos de sair de uma reunião remota, de uma videoconferência entre todos os deputados e o governador do estado. Uma reunião que durou apenas 1 hora, porque o governador disse que tinha outro compromisso em diante e que não foi suficiente para responder absolutamente ninguém. Então os deputados saíram bem insatisfeitos dessa primeira reunião que tentamos ter com o governador. E eu digo isso para que vocês saibam que o estado de descontentamento em relação ao trabalho do governador, que muitas categorias aqui em Santa Catarina têm demonstrado, trabalhadores autônomos, trabalhadores informais, empresários, comerciantes, que estão, de uma certa forma, indignados, insatisfeitos com a atuação do governador, não é uma particularidade do povo. Muitos deputados também estão insatisfeitos com a forma como ele tem lidado com esse problema, principalmente pela falta de diálogo, decretando, voltando atrás e voltando a decretar e agindo sempre sem conversar suficientemente com os outros poderes. O governador anunciou hoje que vai montar um chamado grupo econômico, foi esse o nome que ele deu, e que esse grupo econômico visa decidir sobre as novas medidas de um convívio seguro, de uma possível reabertura para que a economia volte a girar. Mas enfim, até aqui estamos todos muito descontentes com ele. Não sei se é unanimidade entre os deputados, mas muitos deputados estão bastante insatisfeitos. A Assembleia Legislativa representa o Poder Legislativo e o governador representa o Poder Executivo. Nós temos também o Poder Judiciário. São 3 poderes que às vezes podem entrar em conflito e que têm a função, a finalidade de fiscalizarem um ao outro, de controlarem um ao outro. É uma forma que Montesquieu pensou ao apresentar a tripartição de poderes, de fazer a democracia de uma forma mais saudável, para que nenhum poder possa sobejar sobre os demais. Mas, de uma certa forma, resumidamente, o Poder Legislativo, através de muitos dos seus deputados, está bastante descontente com a atuação do governador. Por outro lado, gostaria de aproveitar esse vídeo para parabenizar o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nosso presidente Júlio Garcia, que foi o primeiro do Brasil, pelo que me consta, pelas informações que eu busquei, a disponibilizar economia ou recursos do Poder Legislativo para o Poder Executivo lidar com o coronavírus. Então, o nosso presidente Júlio Garcia disponibilizou, passou para o governador do estado 20 milhões de reais, que são recursos que deveriam ser usados na Assembleia Legislativa. Nós também temos notícia de que o TJ, o MP e o Tribunal de Contas destinaram entre 28 e 10 milhões de reais cada um, totalizando um bom montante de milhões de reais que foram passados para o governador. E o governador do estado, o governador Moisés, recebeu também do governo federal 14 milhões de reais na última portaria, e há notícias de mais uma destinação de verba de 20 milhões do governo federal. Enfim, e agora resta saber como o governador do estado vai utilizar esses 125 milhões de reais e mais quanto que o Poder Executivo vai destinar. Nós do Legislativo, o Judiciário também já fez sua parte, o presidente Bolsonaro fez sua parte, abrindo mão de recursos, resta saber de onde vai vir a contribuição do Poder Executivo para o combate do coronavírus em Santa Catarina. Recentemente, o governador do estado, Carlos Moisés, escreveu lá no Twitter que a economia em Santa Catarina estava parada porque o governo federal não cumpria suas promessas de ajudar Santa Catarina. E ele fez isso depois de ter recebido os 14 milhões de reais do governo federal. Então, muita calma aí nessa hora. O governador Moisés não é o único governador do Brasil que está aproveitando-se dessa situação de calamidade para atacar o governo federal. Então, nós, sabendo de todos esses problemas, de todas essas dificuldades, nós formalizamos vários pedidos de informação. Protocolizamos oficialmente pedidos de informação direcionados ao governador e aos seus secretários, ao Poder Executivo. Perguntamos, por exemplo, sobre o repasse de verbas federais, o que o governador fez ou fará com esses 14 milhões de reais recebidos do governo federal. Ainda no segundo pedido de informação, nós pedimos
ao governador que esclareça detalhadamente quais são as efetivas atitudes dele em relação à saúde no estado de Santa Catarina, quantos leitos de UTI existem na totalidade no sistema de saúde público. Bom, algumas informações nós conseguimos encontrar, são cerca de 11 mil leitos em Santa Catarina, 4.800 leitos são clínicos, cerca de 1.200 leitos são de UTI. O governador disse que até dia 31 de maio pretende abrir novos 700 leitos de UTI em Santa Catarina. Mas não ficou entendido com clareza, até mesmo pela brevidade da reunião que ele teve com a gente, com os deputados estaduais, que não se dignou a ficar conversando conosco até o final, ouviu apenas 2 deputados. Mas alguns desses leitos parece que vêm de bloqueios, ou seja, leitos de UTI que estão bloqueados para casos de coronavírus. Bom, eu mesma tive que procurar o hospital ontem para resolver complicações da minha gravidez, infecção urinária, vômitos, enfim. E o hospital estava praticamente vazio, essa maternidade não estava atendendo mulheres pacientes ginecológicas, etc., por causa do coronavírus. Então, de uma certa forma, aquele hospital estava atendendo menos e não mais. E não sei se esses leitos que o governador pretende bloquear são dessa natureza, pegar leitos de UTI que já existem e bloqueá-los e dizer que esses são novos leitos destinados ao coronavírus, não ficou claro para mim. Enfim, por isso nós estamos destinando várias perguntas num segundo pedido de informações que oficializamos ao governo, perguntando quantos ventiladores pulmonares mecânicos foram adquiridos pelo governo, como foram adquiridos esses ventiladores. Nós recebemos algumas denúncias relacionadas ao Ministério Público de que haviam ventiladores sendo comprados de forma errada, ventilador errado, ventilador móvel quando o que se precisava era ventilador fixo, enfim. Fizemos uma série de perguntas num segundo pedido de informação. Apresentamos ainda um terceiro pedido de informação questionando o governador quais são as medidas reais e efetivas que ele vai tomar para ajudar autônomos, empresários, comerciantes que estão entrando em crise econômica por causa do problema do coronavírus em Santa Catarina, perguntando quais medidas ele pretende tomar para remediar os problemas que estão alcançando esses catarinenses. Nós fizemos ainda um quinto pedido de informação. Nesse pedido de informação, questionamos o governo sobre como vai se dar o registro de crianças recém-nascidas, já que os cartórios estão fechados por grande parte do tempo. Nós recebemos queixas de alguns eleitores que a criança nasce, não tem como ser devidamente registrada, sem os documentos necessários, não consegue atendimento no sistema de saúde. Então, estamos verificando se essas queixas procedem, se o fechamento dos cartórios estão realmente gerando esse dificultador para as famílias catarinenses. Então aproveite que você está assistindo esse vídeo, se você é de Santa Catarina, se você tem alguma informação a sanar, se você precisa de algum esclarecimento, se quer fazer alguma denúncia, se tem alguma pauta importante, e comenta aqui embaixo nesse vídeo que você está assistindo agora quais são as suas demandas, quais são as suas preocupações, para que a gente possa continuar formalizando esses pedidos. Enfim, e assim seguimos com alguns pedidos de informação, e a Assembleia Legislativa também está de parabéns por ter aprovado alguns projetos de lei para ajudar a população catarinense. Como, por exemplo, o projeto de lei 57/2020, que concede isenção de ICMS, inclusive sobre importação para medicamentos, produtos e equipamentos médicos hospitalares que estejam relacionados à pandemia do Covid-19. Foi um projeto aprovado recentemente pelos deputados, então parabéns a todos que estão envolvidos. Nós também temos um outro projeto de lei, o 66 de 2020, que prevê a suspensão temporária do envio de certidões para protestos de débitos de inscritos em dívida ativa e tributária ou não. Temos também recursos para equipamentos. O Parlamento catarinense, eu e os outros 39 deputados, ajudamos a aprovar a alteração no Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, EMOSC, CEPOM, hospitais municipais, para permitir que 90% de seus recursos sejam destinados para a aquisição de equipamentos por parte de hospitais para enfrentar essa epidemia, entre outros projetos de lei. Então, primeiramente, a respeito dos projetos de lei que estão sendo aprovados, parabéns ao presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, que está conduzindo os trabalhos muito bem, e aos deputados que estão trabalhando para amenizar os problemas relacionados ao Covid em Santa Catarina. Nossas dúvidas, nossa indignação com respeito a algumas atitudes do governador, atitudes autoritárias, esse é o segundo ponto muito importante, atitudes que não foram conversadas com o parlamento, duvido que foram conversadas com os setores, porque são setores que já manifestam indignação de toda sorte. E um terceiro tópico muito importante, nós vimos aí que o governador recebeu cerca de 125 milhões para lidar com a epidemia
do corona em Santa Catarina, e também temos notícia de que recentemente firmou aí um contrato sem licitação com uma empresa de marketing, veja bem, onde o governador destina 2,5 milhões de reais do Fundo da Saúde, 2,5 milhões de reais da saúde, dinheiro da saúde, que ele pretendia gastar com marketing. Não sei se ele já voltou atrás, mas a pressão popular a respeito disso tem sido grande e espero que continue. É um valor exorbitante, só que para que vocês tenham uma ideia, o governo federal, com campanhas relacionadas ao Covid em todo o Brasil, no Brasil todo, gastou cerca de 4 milhões de reais. E somente o governador Moisés em Santa Catarina, só em Santa Catarina, quer gastar mais 2,5 milhões de reais. Sendo que nós estamos sendo bombardeados o tempo todo por informações sobre o corona na TV, nos telejornais, plantão, e é o tempo todo internet, em todos os lugares, informações sobre isso. Então, estamos revoltados, não, acredito que não sou só eu, muitos eleitores também, com esse acordo sem licitação de 2,5 milhões de reais para o marketing do coronavírus. E por fim, para concluir, depois de termos colocado aqui as nossas queixas com relação à atuação do governador, parabenizando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e o presidente Júlio Garcia, que é o presidente da Assembleia de Santa Catarina, pela sua atuação, queremos finalizar também parabenizando o presidente Bolsonaro pela sua maravilhosa atuação na escolha dos ministros. Olha como escolher uma equipe técnica, uma equipe de ministros onde o ministro da infraestrutura entende de infraestrutura, o ministro da saúde entende de saúde, o ministro da economia entende de economia. Desde a época da campanha, Bolsonaro nos prometeu a todos nós, seus eleitores, que se eleito, montaria uma equipe de ministros composta tecnicamente. E realmente fez isso, cumpriu sua promessa logo no início do mandato, apresentando nomes maravilhosos para ocupar esses cargos, e olha como isso foi importante. Agora surgiu uma epidemia, um problema gigantesco que é econômico, que é de saúde pública também, e graças à excelente escolha do presidente Bolsonaro, que cumpriu suas promessas e colocou ministros técnicos, nós temos grandes condições de sair dessa crise da melhor maneira possível. Então, parabéns ao governo federal pelas suas inúmeras iniciativas. Muito obrigada de todos nós catarinenses. Um agradecimento especial meu, deputada Ana, que sou do time do Bolsonaro e acredito que dos meus eleitores também. Ao presidente Bolsonaro, que já destinou 14 milhões para Santa Catarina e provavelmente vai voltar a cuidar de nós, enviando mais recursos e destinando mais a sua atenção, o seu carinho que sempre teve por Santa Catarina. Muito obrigada por terem ficado mais esse tempo aqui comigo. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo.